como forma de gratidão por todas as bênçãos a qual o Senhor tem nos dado e nos concedido. Somos gratos, Deus, pelo dia, pelo pão, pelo alimento. Somos gratos, Deus, pelos mínimos cuidados a qual o Senhor tem tido para conosco, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, dando-nos, Senhor, cada dia mais força e coragem para continuar caminhando. Queremos nessa noite também te pedir perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, perdão das nossas fraquezas. O Senhor nos conhece, conhece o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso pensar, o nosso falar, na profundidade da nossa alma. O Senhor tem o conhecimento de todas as coisas. Querido Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, nos sustenta com as tuas mãos fortes, nos livra de todos os laços do passarinheiro e pestes perniciosas. Não nos deixa, Senhor, em momento algum cair em tentação, ó Pai. Oh, amado, somos dependentes de Ti em toda maneira do nosso viver. Eu quero Te agradecer pelos meus irmãos que aqui já estão. Aqueles que estão se dirigindo a esta casa de oração, toma-os nas suas mãos. Traga-o em paz, livrando de todo perigo, de todo mal, vindo, Senhor, por essas ruas, avenidas. Senhor, que Tu possa estar trazendo cada um em paz, ó Deus, e que aqui, em uma só fé, em um só propósito, nós possamos tributar o Teu nome. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco através da palavra que vai ser ministrada, que nós possamos salmodiar e glorificar a Ti. Querido, repreendemos, ó Pai, todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, pensamento contrário, desânimo, fraqueza, tudo aquilo, Senhor, que impede da Sua presença ser ainda mais real. As murmurações, as invejas, as contendas, as porfias, as emulações, seja repreendida e paralisada pelo poder do nome de Jesus. Amado, também apresentamos aquele que não pode estar conosco por motivo de enfermidade, de trabalho, de estudo, de viagem. Senhor, que Tu possa estar visitando esses, mas também lembramos daqueles que estão desanimados, sem força, ou até mesmo omissos, Senhor, da sua responsabilidade. Visita-o, renova, fortalece e trata no profundo, Senhor, aonde nós não conseguimos cuidar. Eterno Deus, venha permanecer conosco, está conosco, e que tudo que aqui for acontecer nesta reunião seja para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Que alegria mais essa noite a qual o Senhor está nos concedendo, de nos reunirmos nesta casa de oração para adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Você pode saudar cumprimentando o teu irmão da direita, da esquerda. Se dirija até ele ou ela, dê um aperto de mão ou um abraço, libere uma palavra profética dizendo que o Senhor tem algo de especial para fazer nas nossas vidas na noite desse dia. Glória a Deus. Eu quero convidar o diácono Rafael Silva, é isso? Lima, para fazer esta oração, e em seguida estaremos adorando e exaltando ao nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz. Eleve seu pensamento a Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Por todo o livramento, Pai, por toda a providência, Pai querido, por tudo aquilo, Pai, que nós não vimos, ó Pai querido, mas o Senhor realizou em nosso meio, ó Deus. Pai querido, fala conosco através dos louvores, Pai, através da Tua palavra, Pai, que o Teu servo irá ministrar, Pai querido. Usa ele, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus querido. Guarda, Pai, meus irmãos que estão a caminho, Pai, por essas ruas, avenidas, ó Deus. Traga-os em segurança, Pai, para que juntos possamos louvar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. E as palmas que louvam ao Senhor. Podem se assentar, amados. Hino de número 111. Vamos adorar a Deus com os hinos congregacionais. Número 111 da nossa harpa cristã. Louve ao Senhor com alegria, pois a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito se me empenhou, concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não devo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Quem pode glorificar o Senhor nesta noite por essa alegria a qual o Senhor te dá, alegria ímpar de estar morando no seu, no meu e no nosso coração. Vamos ainda louvar o Senhor. 127 da harpa cristã, hino de número 127. Fala a Deus, fala a Deus, toca-me com brasa do altar. Fala a Deus, fala a Deus, se alegra, atendo ao o teu mandado. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo
salvação participar. Levante a tua mão e declare, fala a Deus. Fala a Deus, fala a Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala a Deus, fala a Deus. Sim, alegra-te ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo torna útil para o Senhor. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca nesta noite com brasa no altar. Toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra-te ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de reder. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para os céus. Lá do fundo da alma, fala Deus. Diga isso nesta noite. Fala Deus. Ei, diga isso com uma voz profética. Toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra-te ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findo, bênçãos vão o servo desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Suas vozes. Fala Deus. Diga nesta noite. Fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus. Fala Deus. Sim, alegra-te ao teu mandar. Fala Deus. O Senhor vai falar conosco. Fala Deus. Oh, o Senhor vai nos visitar nesta noite. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus. Fala Deus. Sim, alegra-te ao teu mandar. Oh, aleluia.
Você pode glorificar o Senhor, querido? Maravilha de Deus. Não, irmão, se for para aplaudir, aplaude bonito, vai. Se for para aplaudir, não é esse negócio aí não, é para fazer bem feito. Isso. Nós precisamos aprender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, irmão. Deus não te dá nada pela metade, nada cego, nada manco, nada machucado. Tudo que Deus nos dá é perfeito. E quando nós assim retribuímos, também tem que ser para a glória de Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé? Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura da palavra. Está no livro do Gênesis, capítulo de número 3, muito conhecido, nosso. Vai falar sobre a queda do homem, livro do Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos nesta noite. Para quem tem dificuldade, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, irmãos? Primeiro livro, capítulo 3. Né, glória de Deus? Domingo a irmã Esther fez um pedido de oração que eu perguntei quem era. Né? Porque eu só estou chamando ela de glória de Deus e aí eu deixei de lembrar o nome dela, que é Esther. Diz assim a palavra: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse:
multiplicarei sobre modos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém, queridos? Até aqui, diga comigo assim: a consequência da mulher ter dores no parto é da queda de Eva. E diga assim: e a consequência do homem se fadigar e do seu suor ter que pagar as contas é a culpa de Adão. Olha para o teu irmão e diga assim: mas graças a Deus, quem está em Cristo renova as suas forças todos os dias. Você pode aplaudir ao Senhor, amado? Vamos louvar a Deus com um cântico, com o nosso louvor. Aleluia, graça e a paz, igreja. Vamos continuar adorando, exaltando o nome santo do Senhor. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo a este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar o começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo na sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Aleluia. O Deus que luta por você está aqui essa noite, querido. Oh, aleluia. Declara assim comigo que essa noite: você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já
já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou. Por isso é que eu sirvo a este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar o começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e vai. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo na sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar o começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e vai. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo na sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. E luta por você. E luta por você. Aleluia. Agradecemos a rica oportunidade, as palmas bem alegres por Jesus. Podem se assentar, irmãos. Maravilha. As crianças estejam vindo aqui à frente, estarão indo ao departamento infantil. A professora hoje é a... Irmã Rosana estará indo ao departamento infantil com as crianças. O Pedro não quer que ponha a mão nele. Maravilha. Vamos estar orando. A Júlia Fernanda vai fazer esta oração. Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Abençoa a aula e a palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida das nossas crianças. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, uma terça-feira. Um dos cultos que eu sempre gostei, irmão, principalmente na minha formação de obreiro, sendo diácono, cooperador, era o culto de terça-feira. Eu sempre levava um papel, uma caneta, e esse culto eu fazia questão de não perder ele. E me enriqueci muito ministerialmente, aprendendo hoje nos cultos de terça-feira. Infelizmente, essa visão de culto, de ensino, está sendo trocada por campanhas. Observa hoje que igrejas não têm mais ensinamento. É um ajuntamento de pessoas e ali só deliberada palavras de vitória, de conquista, que você vai ser vencedor, que você vai triunfar.
Mas graças a Deus que aqui na Palavra de Vida nós permanecemos e continuaremos permanecendo nesse segmento de crescer pela palavra. E hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus pelo presbítero Gustavo Alves, pastor da igreja de Badiba City. Ele vai ser o boca de Deus nesta noite para falar conosco. Diga comigo assim: eu estou com o ouvido do meu coração aberto. Mas o seu coração tem ouvido? E por que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? A essência de Deus não é aqui, ó. A essência de Deus é aqui, ó. Quando você abre isso aqui para Deus e você absorve aquela palavra que está sendo pregada, pode ter certeza que o seu dia amanhã será diferente. Louvado seja Deus. Queridos, eu vos saúdo com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite? Para mim, motivo de muita alegria poder estar juntamente com os amados nessa oportunidade, para juntos estarmos crescendo na graça e no conhecimento da palavra do nosso bom Deus. Queridos, abra as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo de número 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 3 ao 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Queridos, para complementar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. Queridos, estamos aqui diante de uma instrução a qual Paulo aqui vai dar ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele viesse reconhecer, em meus tempos dos quais eles estavam ali já vivenciando sobre a face desta terra, tempo que dos quais não era de se surpreender, assim como se surpreendem muitos nos dias de hoje, porque nos tempos passados eram as coisas que já havia ocorrido, estavam ocorrendo, porque a verdade é que Cristo de antemão sempre procurara ali instruir os seus discípulos
para que quando eles viessem se deparar com certas situações na caminhada, no Evangelho, eles não viessem até mesmo se escandalizar, não viessem até mesmo ali contrariar aquilo que já foi relatado, que estava por vir e que iria ocorrer, para que se cumprisse o Evangelho, as Sagradas Escrituras. E, queridos, aqui Paulo, com todo o carinho, toda a dedicação a qual ele tinha, não somente para com Timóteo, mas com os seus demais filhos na fé, ele vai ali sempre orientá-los em prisões ou não, tanto em liberdade como em cárcere. Ele vai ali orientar seus filhos na fé. Ele vai ali sempre trazer em memória para que eles venham entender que a instrução a qual eles receberam foram instruções essenciais nas vossas vidas, para que eles viessem superar os tempos difíceis que eles já estavam ali vivendo. Porque a palavra vai dizer que nos finais do tempo surgiria tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Amantes de si mesmo, tempos dos quais muitos ali irão se deparar com dificuldade para permanecer no Evangelho da graça de Cristo, como de fato deveria ali se manter, em um Evangelho genuíno, verdadeiro, não deturpado, não manchado, a qual Paulo outrora até mesmo dissera que se até mesmo um anjo descer do céu para ministrar um outro evangelho diferente daquele que ele ministrara, era para nós termos como anátema, ou seja, maldito. Não podemos fugir do padrão do qual nos foi já deixado, queridos. E é este padrão que Paulo ele veio mantendo, da mesma forma que ele aprendera, ele viera lhe transmitir para seus filhos na fé, com aqueles que até mesmo já tinham uma certa influência, uma certa instrução, e agora Paulo aqui ele estava dando mais uma reforçada, para que eles viessem agora entender aquilo que eles estavam vivendo agora na sua época, que era o tempo da graça, e não mais o tempo da lei, porque Timóteo fora instruído por sua mãe e por sua avó, segundo a lei. Por mais que Timóteo era filho de grego, sua mãe judia, sua avó judia, e seu pai, a Bíblia não vai relatar se ele teve ali um convívio com ele, e não vai relatar ali se por muito tempo ou pouco tempo ele se mantera com sua mãe, a Bíblia não vai relatar. E mesmo assim, com a ausência do seu pai em seu lar, Timóteo ele teve as instruções das quais ele tinha que ter, porque segundo o costume, todo judeu ortodoxo, a partir dos seus 7 anos em diante, aproximadamente já nos 12, ele tinha que ali ter por conhecimento a Torá, conhecida também como lei ou Pentateuco, se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todo judeu, todo jovem judeu, ele tinha ali por instruções, tanto da parte do seu pai, agora aqui uma referência, né, para as mães, né, nos dias de hoje, né, que essa incumbência também cabe a você, minha irmã, a instruir o seu filho no caminho a qual deve andar, a fazer com que ele, com que ela venha se manter nos caminhos do Senhor, mesmo na ausência ali, né, do seu companheiro que venha ocorrer de estar tendo no momento, você tem a incumbência, você tem esta missão. E queridos, Paulo, aqui ele vai relatar agora para que ele viesse levar em consideração, porque tanto a sua mãe como a sua avó fizeram tudo conforme ali o costume exigia, instruir o menino, fizeram com que o menino viesse crescer conforme a lei. Aqui, como Paulo vai dizer, no capítulo 3, versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque a instrução a qual Timóteo tivera de sua mãe, de sua avó, era de que até mesmo haveria vir o Messias, o libertador. Então Timóteo ele foi nutrido com essa esperança, com essa expectativa de um dia ali poder cultuar o Messias, o Senhor, o Salvador.
E enquanto isso não chegava, sua avó, ali de forma contínua, instruiu o menino, dia após dia. E assim como eu dissera, Timóteo agora aqui já dominando a lei, a Torá, o Pentateuco, como um bom judeu instruído, conforme os seus costumes. Ele aqui agora vai atingir os seus 12 anos, vai ter agora liberdade, conforme a oportunidade de adentrar as sinagogas, para poder ali expressar algo da parte de Deus, porque ele já estava agora aprovado, porque fora o que Paulo assim reforçara a Timóteo, assim como vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade, de que não tem do que se envergonhar. E queridos, Timóteo era um obreiro do qual eu levo em consideração para que nos dias de hoje também, não só na sua época, mas também nos dias de hoje, venha deixar um legado, um exemplo para nós, de como obreiro, jovens obreiros, que aqui estamos, até mesmo essas bênçãos aqui à minha direita, né? Esses jovens aqui, que aqui se encontram, e os demais aqui que se fazem presente, queridos, é um exemplo do qual eu me inspiro muito. E Timóteo, ele vai ter aqui o seu ministério de forma frutífera, ao ponto de Paulo poder contar com ele, mesmo em meio em prisão. Paulo, segundo a história, vai dizer que Timóteo, presbítero Wesley, ele tivera o privilégio de dirigir uma congregação que não era para qualquer um. Não era para qualquer um, presbiteranos. Por quê? Segundo a história, vai dizer que Paulo confiara a congregação, né, de Bereia, os nossos irmãos bereanos, né? Quantos aqui já não ouviram dizer, né? Tem que ser crente bereano. Irmão, esse aí é crente bereano, hein? Isso daí veio de Bereia, né? Às vezes no nosso meio, né, ocorre isso, né? Uma brincadeira assim, né? Mas é uma brincadeira sadia, né? E bíblica. Por quê? Paulo, quando estivera em Bereia, em suas viagens missionárias, ele vai ali discorrer o evangelho da graça de Cristo de uma forma impactante, irmãos, ao ponto de os irmãos de Bereia ficarem ali impactados por o que Paulo falava, ensinava, segundo o evangelho da graça, qual ele recebeu intermédio de Cristo. E eles buscavam de forma contínua nas Sagradas Escrituras, para ver se tudo aquilo que Paulo estava dizendo condizia o que estava na palavra de Deus. Não é porque eles queriam afrontar, competir com Paulo, não. É porque eles já estavam cansados de viver enganados. Porque tem muitos que se espantam, achar que nos dias de hoje, falsos profetas estão aí para cima e para baixo, né, prejudicando o evangelho genuíno da graça de Cristo. Não, não é de se espantar, queridos, porque no tempo, no mundo antigo, no início da igreja primitiva, já estava havendo os falsos profetas, enganando a muitos, e se possível enganando até os escolhidos. Olha só, e Paulo, ele vai deixar agora aqui claro para Timóteo, segundo a história, na Bíblia não relata, mas a história vai dizer que Timóteo, ele alcançara agora já uma maturidade, uma bagagem ao ponto de ele poder contar com Timóteo nesta congregação, da qual iria muito contribuir para o bem do evangelho, o evangelho genuíno da graça de Cristo, do qual não iria ser deturpado através destas congregações. As demais cidades circunvizinham iriam receber da mesma forma que Paulo recebeu, estava transmitindo para Timóteo, para que Timóteo agora viesse lá permanecer, e assim fazer com que os falsos profetas não viessem agora ali adentrar o rebanho, e até mesmo contrariar aquilo que tudo que Paulo os ensinou, e Timóteo agora estava os ensinando. E Timóteo, só para aqui darmos uma resumida, queridos, neste encontro maravilhoso que houvera entre Timóteo e Paulo, em uma das suas, eu vou usar aqui, cruzadas evangelísticas,
aonde ali Paulo já estava o seu nome, né, sendo muito divulgado, não vou dizer aqui ovacionado, mas sim divulgado, de que havia um homem agora, uns tinham até mesmo por paroleiro, né, que não parava de falar, mas falava com ousadia, com autoridade, com graça, com conhecimento, e por isso atraía ali a atenção de muitos, porque assim como Jesus atraíra, porque muitos falavam até mesmo a respeito de Jesus, este ensina de uma forma diferente, a doutrina que esse nos traz é uma doutrina diferente, e isso fazia com que pessoas o seguiam, e multidões o acompanhavam, o Mestre Jesus, e Paulo não começou a ser muito agora diferente, e Paulo aqui em uma cruzada evangelística, antes de conhecer Timóteo, mas preste a conhecê-lo, ele vai ali ministrar um sermão de forma ali fervorosa, ao ponto de Lloyd e a mãe de Timóteo, ali está Evode, desculpa, eu vou aqui para não fugir o nome da mãe aqui, irmãos. Lloyd, em tua mãe, em sua avó Lloyd, em tua mãe Eunice. Ambas estavam ali diante deste sermão fervoroso ao qual Paulo estava ministrando, e ali Timóteo também presente, porque assim como eu dissera, mulheres sábias, das quais ali falaram, não, vamos lá, mas Timóteo, se prepara, porque hoje você vai ouvir algo diferente, você vai ouvir algo a respeito daquilo que a mãe e a avó lhe vinha já há tempos ensinando, e Timóteo ali neste discurso a qual Paulo está dando, neste sermão, nesta mensagem, Timóteo agora ele vai se identificar com tudo aquilo, o complemento, tudo aquilo que a sua mãe, a sua avó vinha ensinando na sua meninice. Timóteo agora vai entender, por isso que mamãe e vovó dizia aquilo, agora eu entendo isso, através do que este homem está dizendo, porque a verdade é que a antiga aliança, ou a antiga lei, sem a nova aliança, ela se torna incompleta, assim como a nova aliança sem a antiga aliança se torna incompleta. E era notório que tudo isso deveria ocorrer e tinha que ocorrer, para que se cumprisse as escrituras. E é onde a sua mãe, a sua avó agora não vai ter mais dúvida de quem agora deveria apresentar o menino, para que o menino viesse ser cuidado, tratado, viesse ser ali orientado agora de uma forma melhor, porque Paulo estava vivendo na maior ali profundidade, aquilo que agora ele poderia compartilhar com os demais, para que os demais viessem viver agora segundo a graça de Cristo, porque a verdade é, queridos, que foi necessário para Timóteo aprender a lei, assim como para nós também nos dias de hoje é louvável, temos que levar em consideração, por mais que Cristo já cumprir a lei por mim e por você, mas temos que levar em consideração que temos que aprender a lei, se dedicar à lei, porque há aqueles que vêm para o Evangelho, pastor Marcos, às vezes é orientado assim, irmão, irmã, você agora é um novo convertido em Cristo Jesus, então você tem que ler a Bíblia de Mateus a Apocalipse, você tem que ler os Evangelhos, e esquece que temos que também ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá, a qual por muitos anos fora ali a forma dos judeus se orientarem a respeito do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E assim como fora necessário para eles, para nós nos dias de hoje é necessário termos o Evangelho da graça de Cristo de forma ali aprofundada, levando em consideração os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, levando em consideração os sinópticos, os quais são semelhantes, né? Ali Mateus, Marcos e Lucas, né? Os 3 evangelhos sinópticos, com exceção ali a João,
E, queridos, nos dias de hoje, é uma indagação que às vezes nós fazemos diante do que estamos vivendo. Será que nós estamos levando de fato, como deve ser levado, o evangelho da graça de Cristo, a dedicação, o empenho para assim podermos crescer, como temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus? Não é de se espantar de que vamos ser questionados, assim como já fora outrora, por uma obreira, em dizer: mas presbítero Gustavo, isso era porque na época não tinha celular, não tinha a tecnologia que hoje tem. Então é de se levar em consideração que um judeu ortodoxo, ele ia, por mais que era jovem, ele ia sim aprender a Torá, o Pentateuco, como se diz, alguns de cor e salteado. Mas nos dias de hoje é difícil, assim na versão dela. Aí foi onde eu disse para ela: irmã, realmente vai ser difícil para aquele e para aquela que não quer abrir mão, que não quer renunciar, que não quer pagar o preço. Realmente, de fato, vai ser difícil, não vai ter como. E atentando para os dias de hoje, nós olhando para a juventude, não somente a juventude, queridos, mas também aqueles que já estão em uma certa experiência de vida, para alguns ali tratar a respeito dos evangelhos de Cristo, da graça de Cristo, segundo ali teve os seus autores, da qual a inspiração veio do Espírito Santo de Deus para relatarem. Queridos, muitos vão até mesmo questionar, porque não querem pagar o preço como de fato tem que ser pago. Não quer ser um evangélico, eu vou usar essa expressão, ortodoxo, nos dias de hoje, assim como tiveram os judeus, têm ainda ortodoxo. Por que que nós hoje não podemos ser cristãos, evangélicos, crentes ortodoxos, e passarmos a levar em consideração Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque se para o judeu, na sua juventude, ele tinha que levar em consideração o Pentateuco, por que para nós nos dias de hoje não podemos levar em consideração, como de fato temos que levar, para termos um básico do que estamos vivendo, a qual momento estamos vivendo, porque é o momento da graça que estamos vivendo, e não mais o momento da lei, mas o conhecimento temos que mantermos, porque é fundamental, porque é o que traz aquilo que nós outrora estávamos tendo dificuldade para entendermos, para aqueles que até mesmo levaram em consideração somente de Mateus, presbítero, antes, Apocalipse, e vieram deixar o Antigo Testamento de lado. Quando começaram a ler o Antigo Testamento, aí começaram a entender: por isso que lá no Novo Testamento, Jesus veio numa manjedoura de uma virgem. Repare bem que a palavra, ela não deixa Maria predestinada como a mãe do Messias, mas sim por ela ter sido agraciada. Olha só, Deus vai achar graça em Maria. Maria agora vai conceber a Jesus, vai instruir a Jesus. A Bíblia não vai relatar, mas eu creio que assim como Maria, agraciada do Senhor, José, eles vão ali instruir Jesus, conforme tinha que instruir o menino, segundo a lei, segundo os mandamentos. Não é à toa que Jesus, com seus 12 anos, ele já vai ter agora uma oportunidade para adentrar em meio ali os mestres, doutores, escribas, homens letrados, homens ali com um profundo conhecimento, ao ponto agora de um jovem adentrar em meio e agora discorrer com os mesmos conhecimento, dos quais muitos vão ficar boquiaberto, maravilhado. Mas até hoje eu não consegui me identificar na história com quem Jesus de fato aprendeu, assim como Paulo aprendera com Gamaliel. Mas eu levo em consideração então Maria e José, os pais de Jesus, que vieram ali instruir o menino. E se com 12 anos ele já estava ali se portando daquela forma entre os fariseus, os escribas,
quer dizer que então ele tivera ali um ensinamento, ele tivera ali uma instrução, da qual sim veio dos seus pais. Os seus pais ali fizeram o que tinha que ser feito. Mas para que concluir, queridos, a mensagem desta noite, Timóteo, ele passara por essas experiências, a qual ele passara com sua mãe, com sua avó, o preparo do qual fora necessário, a qual todos nós temos que ter, é necessário, temos que passar pelo preparo, temos que passar ali pelo o crivo, temos que passar pelos momentos dos quais ali vamos ter que pagar o preço devido, abrir mão ali do celular, abrir mão ali da internet, abrir mão de uma sessão na Netflix, abrir mão ali às vezes de um momento de futebol com os colegas, para podermos ali chegar à profundidade daquilo que Deus quer que nós venhamos chegar. Ezequiel tiveram uma experiência com Deus, aonde Deus fora o conduzindo, e assim foi adentrando cada vez mais aquele rio, e o rio começara ali bater pelos seus tornozelos, e ali foi subindo, ao ponto de agora Ezequiel não conseguir mais andar, mas agora sim ter que ali ser a nado, nos mistérios de Deus, porque são profundos, irmãos. Não podemos limitar aquilo que Deus tem, não podemos. Às vezes nos deparamos em situações de às vezes falarmos assim, no nosso íntimo, no nosso interior: por que ele é assim? Por que ela é assim? Por que ele faz assim? Por que ela faz assim? É porque Deus tem com ele, tem com ela algo diferente, que ambos estão buscando, e estão pagando preço, estão perdendo noite de sono, estão abrindo mão das redes sociais, da tecnologia dos dias de hoje, para viver algo sobrenatural com Deus, a qual Deus vai revelar aquele a quem quer. Jesus vai dizer, ocultaste dos grandes, e revelaste aos pequeninos, porque isso estava trazendo até mesmo de agrado ao Pai, porque verdade é que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Ele escolhe as que não são, para confundir as que são. E queridos, Timóteo, ele vai levar em consideração tudo que Paulo ali passara para ele, como agora instruções, para que ele viesse se manter agora de forma genuína, íntegra, no Evangelho, porque por mais que muitos iriam ali trazer decepções, iriam se vender, iriam agora contrariar aquilo que ele até mesmo recebera de Paulo, Paulo vai dizer para ele que ele tinha que se manter, e não devia deixar se intimidar pelos mesmos, e nos dias de hoje, ocorre isso, às vezes nos deixamos nos intimidar por aqueles que vêm até mesmo com uma certa aparência de evangelho genuíno, de evangelho do qual Paulo pregou, da qual ele até mesmo deixou o exemplo que não deveria ser ali mudado, tinha que ser aquele padrão. Tem muitos que às vezes se deparam em situações e acabam deixando se levar por pessoas assim, que até mesmo contradiz o que está na palavra, contradiz o que está na lei, contradiz o que está até mesmo sendo dito nos evangelhos. E Paulo ele vai fazer com que os seus filhos na fé, eles venham se manter de forma exemplar, para lhe dar o exemplo como de fato deveriam a lidar, para que os da sua época, porque Paulo agora já estava findando o seu tempo, ele já sabia que pouco tempo lhe restava, é onde ele sabia que agora os seus filhos na fé iriam ter que dar continuidade, e de uma forma da qual, ali eles não iriam poder deixar cair por terra o legado da qual deixara Paulo, eles vão ser convictos naquilo que Paulo os ensinara, eles vão fazer com que o evangelho da graça de Cristo viesse ser ali proclamado, alcançado,
de uma forma tão profunda, para me encerrar, a qual aonde os pés de Paulo não chegaram, as suas cartas chegaram, os seus filhos na fé chegaram, ali fazendo com que viesse ser mantido de uma forma tão profunda, ao ponto de muitos acharem que Cristo teria que já ter voltado, por o Evangelho já ter sido anunciado nos quatro cantos deste mundo, e Cristo não ter voltado. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 23, para encerrar: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Queridos, repare bem que Paulo, ele se expressa desta forma: o qual foi pregado, não está dizendo vai ser pregado. Ele deixa claro, foi pregado a toda criatura. E a expectativa de muitos naquela época era de que, se o Evangelho de Cristo fosse pregado aos quatro cantos do mundo, a vinda do Mestre seria ali antecipada, a qual muitos achavam que iriam demorar, achavam que iam ser antecipada, então eles pregavam afinco a Jesus, o Evangelho, na expectativa de Jesus voltar logo. Mas por que eu não vou usar a expressão se frustraram? Porque no Evangelho ninguém se frustra, queridos. Pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação de Cristo, ninguém se frustra. Porque Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 14 vai dizer: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos, há quem diga que não tem esse negócio de dois evangelhos. Realmente, eu levo em consideração, o evangelho é um só, é as boas novas de salvação, de que Cristo vive e reina para todo sempre, de que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas a confusão que estavam fazendo aqui, da qual ali os seus filhos na fé, aqueles que se tornaram discípulos de Paulo, estavam ali de uma forma ali, contínua, pregando com toda a veemência o Evangelho da graça de Cristo, ao ponto de chegar a toda criatura. A confusão que vieram fazer foi quando se depararam também com esta passagem, com esse esclarecimento, de que o Evangelho do reino, ele tinha que ser pregado aos quatro cantos, aí então veria o fim. Mas aqui vai dizer a respeito do Evangelho do reino de Cristo, ou seja, o reino milenar, a qual o Evangelho que Paulo foi levantado para pregar aos reis, aos gentios e aos judeus, o da graça, ao ponto dele dizer o meu Evangelho, ele ter este privilégio de dizer o meu Evangelho, porque ele foi levantado por apóstolos do gentio, ele foi levantado para anunciar as boas novas de salvação àqueles que até mesmo foram rejeitados, aqueles que até mesmo não foram levados em consideração de ter até mesmo a oportunidade de adentrar o templo para poder adorar, porque era tido como gentil, por não fazer parte ali da aliança. E queridos, é algo que muitos às vezes se equivocam, para encerrar, em dizer que o Evangelho ainda tem que ser pregado para todo mundo, para que Jesus venha voltar, sendo que ele já foi pregado, ele já foi anunciado. Mas segundo a nossa linha de fé, a qual professamos, a gente bem sabemos que após o arrebatamento, irá haver um período, do qual se refere à grande tribulação, onde estará sendo pregado o Evangelho do reino, o reino milenar, a qual aqueles que ainda que ficaram, irão ter a oportunidade de sim, participar conosco, algo que às vezes nós não ouvimos dizer, falar, ou até mesmo ser pregado, porque há aqueles que acham que
tem que ser limitado somente àquilo que foi dito e não buscam um pouco mais para poder ali ter um complemento, porque senão fica algo contraditório. Se Mateus capítulo 24, versículo 35 vai dizer que tem que ser pregado a toda criatura, aí virá o fim, enquanto Colossenses 1:23 vai dizer que já foi pregado. Se nós não nos aprofundarmos para podermos extrairmos um conhecimento melhor, com mais clareza, com uma iluminação ao nosso entendimento, nós vamos até mesmo achar que ali está sendo algo contraditório, contradição. E verdade é que neste livro santo, sagrado, não há contradição. Às vezes há sim muitas contradições em nós, mas nesta palavra jamais iremos nos deparar com ela tendo contradições, porque este livro sagrado fora deixado para que eu e você viéssemos viver conforme Deus quer que nós venhamos viver, e o que aqui foi revelado é para que nós e nossos familiares venhamos viver e assim obtermos a salvação e a graça de Cristo Jesus. Amém? Esta palavra que eu deixo para a meditação dos amados irmãos, e as palmas louvam ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Vamos neste momento estar recolhendo as ofertas para o mantimento da casa do Senhor. Você que trouxe, pega essa oferta com fé, com um coração voluntário, porque é assim que nós devemos ofertar na casa do Senhor. Deus, Ele conhece o nosso coração. Neste momento, esse ato que você vai estar fazendo, o Senhor conhece o íntimo da sua alma. Então se faz necessário que você dê com alegria para a casa do Senhor. Gostaria que o louvor se colocasse aqui à frente para estar adorando a Deus, enquanto a igreja vai estar ofertando na casa do Senhor. Feche os seus olhos. Você que vai ofertar através do Pix, tem aí na lateral da igreja, tem o Pix aí, tem o QR Code, aqui em cima também tem um número para você poder estar ofertando via Pix. Feche os seus olhos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez. Aqui nós vamos, ó Pai, estar contribuindo para a Tua obra, Senhor, para a Tua casa. Pai querido, pedimos as suas bênçãos, Senhor, para que o Teu nome seja proclamado cada dia mais. Famílias possam ser, ó Senhor, ajudadas através das nossas ações solidárias que temos aqui na Tua casa, Senhor. Que nós possamos ter um ambiente agradável para Te louvar, para Te bendizer. Pai querido, cuida, Senhor, daquele que não pode, por algum motivo, alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai, que o Senhor possa sempre derramar as Tuas bênçãos nos celeiros dos nossos irmãos, nas nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar o trabalho de nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, assim nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Quantos estão vivendo em fé aqui, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. 11:4 de aos Hebreus. Uma palavra abençoada aos nossos corações, baseado na vida de Timóteo, na educação cristã. Agora presta atenção. Quem educou Timóteo na fé não foi o apóstolo Paulo. Foi a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Como que nós estamos educando os nossos filhos? No posicionamento de servir ao Senhor. Eu preciso falar isso, mas eu louvo a Deus pela vida do meu finado pai. Eu falo isso 100%. Eu tive um pai que nunca jogou a igreja contra nós e nem nós contra a igreja. Ele sempre nos aconselhava dentro da visão que o ministério que ele decidiu congregar. E muitas vezes, depois de muito tempo, ele sentou com nós, viu a nossa maturidade, e aí ele abriu o coração dizendo: eu sabia que você estava certo, mas eu precisava que você passava por aquele momento para entender e crescer você na fé. Eu deixo aqui nessa palavra que o presbítero Gustavo deu. Corrige o seu filho pelas escrituras sagradas que você não vai se arrepender. Quando ele falou do Pentateuco, a primeira coisa que esse menino aprendeu foi o texto que eu li. Ou vocês não pararam para pensar? Se eu fosse ensinar os meninos, eu ia dizer assim: olha, Adão e Eva quiseram fazer um remendo. O que eles fizeram? Se esconderam atrás de uma figueira, de uma folha de figueira. E tem muita gente hoje que não pode ensinar os seus filhos porque está escondido atrás de uma folha de figueira. Se esconder atrás de uma folha de figueira é querer esconder os seus erros. Foi o que Adão e Eva fizeram, foram querer esconder o erro deles. Só que em contrapartida, Lloyd e Eunice sempre tinham a alegria de dizer assim: ó, eu acredito, Claudemir, que você pode ensinar isso. Compra e paga. Promete e cumpre. Mas hoje, os nossos exemplos como pai, às vezes está difícil. Nós estamos acostumados com aqueles cultos que nem tivemos domingo aqui, né? Quente, fervendo. Aí, ó, estou falando, olha lá, ó. E uma palavra dessa de reflexão para as nossas vidas é para nós aumentarmos a nossa capacidade cristã. Não é para aumentar a nossa fé, não, tá? É para aumentar a nossa capacidade cristã. Diga assim comigo: obrigado, Senhor. Eu saio daqui hoje mais entendido para que eu possa educar a minha casa dentro dos princípios da palavra. Acho que eu já contei isso aqui. Um dia eu pedi para essa moça aqui mentir. Essa aqui, ó. Bateu uma pessoa na minha casa e eu disse assim: fala para ele que eu não estou. E ela foi lá e disse: ó, ela não falou, né? Meu pai mandou dizer que ele não está. Ela foi lá e disse assim: o meu pai não está. Na hora foi como uma flecha que veio no meu coração. Isso já tem mais de 19 anos, porque foi quando eu morava ainda lá na Santa Paula não, lá perto da Monte Aprazível. Foi como uma flecha que veio no meu coração e disse assim: exemplo
maldade. E isso não é posicionamento de um homem de Deus. Na hora, eu chamei ela e disse assim: filha, eu quero te pedir perdão. O pai fez você mentir. Eu fiz você entrar por um caminho da mentira. Me perdoa e nunca mais você faça isso. Porque isso não é exemplo que o seu pai está te dando. Peguei o meu carro, eu tinha um escortinho azul, Claudemir lembra? Entrei, fui lá na casa do irmão. Quando eu encostei, ele está chegando: ô pastor, eu fui lá na sua casa. E nessa época não tinha rede social como tem hoje não, tá? Era um tijolinho pretinho assim, alguém teve? Da Nokia, alguém teve ele? Quando cheguei nele, ele disse: eu estive lá na sua casa, pastor. Eu olhei para ele e disse: eu sei. Ah, mas como que o senhor sabe? Eu estava em casa. Ele tomou um espanto assim. Eu estou aqui para te pedir perdão, irmão. Porque eu fiz a minha filha mentir para o senhor. E na hora que eu fiz isso, o Espírito de Deus testificou na minha vida para que eu pudesse consertar isso. Irmão, não deixe o diabo tomar conta da tua vida. Hoje está difícil de alguém cair endemoniado no nosso meio, não está? Seja sincero, não está? De primeira a galera chegava aí, já tombava lá na porta. Aí os diáconos saíam correndo. Pastor. Não, hoje o diabo está chegando com mentira e sentando do nosso lado. Os nossos filhos, sabe por que são mentirosos? Porque às vezes nós somos. Sabe por que os nossos filhos enganam nós? Sabe por quê? Porque ele vê nós enganando alguém. Por exemplo, seu filho mata a aula e: pai, eu fui para a escola. E ele está ali. É que ele já viu você fazer alguma coisa errada e você permaneceu dizendo: não, eu estou certo, errado. Vida cristã, Maurício, não é só ter a Bíblia embaixo do braço, não é só pregar bonito e falar bonito, cantar bonito, tocar bonito, vestir-se bonito. Vida cristã é você não ser perfeito, mas é você lutar para ter uma vida de perfeição. E eu vou terminar. A minha sala ali, eu atendi 2 jovens, que se eu fosse pai como você, eu teria preocupação do que eu ouvi do seu filho. Aí não adianta você nem subir lá e perguntar quem é. Eu vou levar para a sepultura comigo, porque eu estou tentando ajudar essas vidas. Mas teve 2 jovens que subiu na minha sala, e o que ele disse não é como postura que foi pregada aqui de Lloyd e de Eunice. Que amanhã, lá na frente, alguém vai dizer assim: o teu posicionamento de fé está declarando que você vai morar no céu. Escute, não é a placa da igreja que vai definir que você vai morar no céu. Não é o teu pastor que você congrega com ele que vai definir que você vai morar no céu. Mas é o teu posicionamento de fé diante das escrituras sagradas que vai dar o veredito: entra, bendito de meu Pai, e possuir por eternidade a vida que o Senhor lhe prometeu. Amém, amados? Irmãos, vamos para os nossos avisos. Amanhã nós temos o encerramento da campanha Cura e Libertação das Guerreiras em Cristo. Missionária Natália junto com as irmãs estão aí nesse propósito. E quando se lança um propósito, irmão, se você não tiver enraizado, você pode correr um risco. E eu tenho certeza que através dessa campanha das nossas irmãs, o diabo está furioso, mas tem vidas sendo abençoadas e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amanhã é o encerramento, né? Amanhã é o encerramento. Amanhã é o encerramento. Quinta-feira, quinta da vitória. Sejam bem-vindos nesse lugar. E você que congrega nas nossas congregações, esteja ao lado do seu pastor. Sábado nós temos aqui na igreja sede o nosso primeiro culto de jovens, o Madempev, é o culto geral da nossa juventude. Estará ministrando aqui o pastor presbítero Anderson Novaes, e no louvor a jovem Luiana Silva, adorando ao Senhor. Será uma noite de poder, graça e muita disponibilidade dos nossos jovens para esse culto. Você que é de 70 anos para baixo, seja bem-vindo em o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que darão frutos e frutos viçosos.
Domingo, a nossa escola bíblica dominical. Tá difícil, hein, irmão? Eu não sei lá nas congregações, hein? Mas ô lição difícil, hein? Hã? Eu não sei como os professores estão saindo lá. Aqui está difícil para nós podermos concluir a nossa lição, tá certo? Tem um jovem aí, um aluno aí, que ele gosta de se identificar bastante, né, Davi? E isso tem sido muito bom para o Davi, que ele tem crescido. Você que não frequenta a escola bíblica dominical, eu tenho uma palavra para você. Pode ou não? Pode ou não? Agora a minha boca é de Lloyd e de Eunice, tá bom? Levanta, Timóteo, domingo de manhã e vai para a escola bíblica dominical. Seria assim no dia de hoje. Claudemir, se você fosse... o pai não dá o nome. Se a Renata fosse Eunice, ia olhar para Amanda e dizia assim: levanta, Amanda, porque não é dia de você ficar dormindo, é dia de você ir aprender sobre Jesus Cristo, o nosso Redentor. Quem está comigo, diga amém. Então, venha para a escola bíblica. E à noite, o nosso culto profético. Foi uma bênção aqui na igreja sede, nesse domingo que passou. Tivemos 4 pessoas que aceitaram a Jesus, um mover maravilhoso da glória de Deus. Irmãos, o nosso congresso de missões, vem João falar aqui, o nosso congresso de missões é um pouquinho logo ali, tá? É no finalzinho de março, mas nós já estamos trabalhando. Aquela data ali, irmão, nós vamos consertar ela, tá? Existe uma situação ali que nós vamos fazer uma mudança na data, vai ser em março, dentro desse final de semana, mas haverá a mudança num dia. E o João vai estar passando algo para os irmãos aqui, dentro do que nós vamos estar fazendo nesta... Volta lá, por favor, irmã Miriane, sobre missões. Saúde os irmãos com a graça e a paz, amém? Irmãos, como foi mencionado, a data ali o pastor vai alterar, vai ao dia 23. Aí vai ter uma alteração, nós vamos estar passando para os irmãos. E irmãos, peço a cada irmão, dirigente de congregação, quando estiver acabando aqui o culto esta noite, me procure, porque nós estamos implantando para o ano de 2025, o ano do evangelismo e o discipulado. Cada líder de missão vai estar recebendo um papel aqui para estar fazendo a inscrição. Os irmãos da sede que quer participar, vai estar saindo no valor de R$20 no domingo, vai estar incluso apostila, certificado e o almoço, para que nós venhamos, como o presbítero Gustavo mencionou nesta noite, crescer na graça e no conhecimento. Também nós vamos estar tendo aqui 2 dias, um missionário ao qual vai estar trazendo a palavra de Deus, e eu creio que vai ser de grande valia, que esse ano vai ser um ano de crescimento, que o Senhor vai abençoar e vai haver muitos frutos. E eu agradeço a oportunidade, cada líder de missões me procure, e as palmas que louvam o nome do Senhor. Irmãos, como o diácono João aqui mencionou a vocês, no domingo, no Congresso de Missões, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse aviso. No domingo, no Congresso de Missões, nós tivemos uma reunião quarta-feira agora, de liderança, e não seria dessa forma, eles pediram para fazer dessa forma. Nós vamos lançar aqui o projeto para 2025, que chama-se Evangelismo e Discipulado. Dentro desse projeto, todos os dirigentes se comprometeram em trazer o maior número de irmãos no domingo pela manhã, para que possam fazer esse seminário missionário. Nós vamos ensinar como evangelizar, como abordar, estratégia de evangelismo na praça, evangelismo em rede social. Está sendo feito um material, está 80% pronto. Nós vamos ver se na reunião nós apresentamos este material aos irmãos,
dentro desse trabalho de missões que nós vamos lançar, será unificado em todo o ministério. Como nós temos dito, será uma junção de visão para crescimento. Se o pastor Luiz fizer qualquer coisa fora do que nós tratamos aqui, a minha sala recebe ele. Se o Anderson fizer qualquer coisa que nós tratamos aqui, a minha sala recebe ele. O porquê? Eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração. E um líder precisa ter certeza daquilo que Deus trata com ele. Glória a Deus, breve nós vamos ter o Micael para batizar, o Samuel para batizar, a Laura para batizar, a Júlia para batizar, a Júlia para batizar. Mas vocês prestaram atenção que são nossos filhos, nossos netos e as almas? Vocês já prestaram atenção que tem obreiro que não sabe dar um discipulado? Não sabe fazer uma divisão do que é evangelismo e um discipulado? Então nós vamos implantar nesse domingo de missões, nós vamos abrir o nosso congresso de missões com esse seminário. Nós vamos ter aqui na segunda e na terça um missionário que esteve em Honduras, no Peru, falando sobre o testemunho dele. Mas fique tranquilo que ninguém aqui vai para Honduras, ninguém aqui vai para o Peru e nem para a África. Se você quiser fazer missões, vamos começar pela Igreja Sede, pelo Zé Menino, pelo Eldorado, por São Pedro, por Badi, faltou mais alguma? O Arroio, Pirapozinho, e aí nós vamos começar por Samaria, pela Judéia e até os confins da terra. Amém? Haverá um valor simbólico, e nesse valor simbólico você vai adquirir a sua apostila, o seu certificado de conclusão desse seminário e o almoço que será servido no domingo. Você falou o valor aqui, João? R$20? R$20. Você vai adquirir, vai ser um seminarista na área de evangelismo e discipulado, vai ter o seu material e ainda estará almoçando conosco em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Também estamos em organização a nossa 16ª EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e a nossa 8ª CONADEMPEV, a nossa convenção. Estamos trabalhando e em breve teremos maiores notícias aos irmãos. Vocês que são convencionados, procure o Manuel aí, pois ele está pronto para te receber com a sua anuidade anual. Terminou aí, Mamiriele? A diaconisa Aurilene justifica a sua ausência, pois sua filha Ana não está bem. Há um pedido de oração aqui pela irmã Ana Laura, pois vai passar por uma cirurgia esta semana. E o Senhor vai estar dando a bênção. O presbítero Maurício justifica a ausência do diácono Valdomiro. E o presbítero Maurício também justifica a ausência do diácono Vivaldo. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. É com muita alegria que está conosco o Maxwell. Aonde está o Maxwell? Fique em pé, querido, por gentileza. É uma alegria. Primeira vez? Convidado de alguém? Não? Então tá certo. Seja sempre bem-vindo, tá, meu querido? É uma alegria receber e saber que o Espírito de Deus te direcionou aqui para esta noite, o Senhor te abençoar. Como nós vamos receber o nosso querido irmão? Seja bem-vindo. Em o nome de Jesus, volte sempre, traga mais gente, se quiser. Eu só ouvi as crianças, irmão. As crianças não vai falar agora, quer ver? Se quiser. Só as crianças, se quiser. Essas crianças é o diferencial da igreja, hein? Deus abençoe, irmão Maxwell, em o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Oh, é verdade, querido, nós temos os 5 minutos de oração, é verdade. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, tá, irmão? Nós estamos no propósito de oração,
5 minutos de oração em todo o culto no final, dobrando o nosso joelho. E aí depois nós damos a bênção apostólica. Enquanto os nossos irmãos estão dobrando os joelhos, aos líderes de congregação, por gentileza, procure o evangelista Ademar ou passe para ele a respeito das revistas da Escola Bíblica Dominical. Eterno Deus e glorioso Pai, mais uma noite nós estamos no nosso propósito, fevereiro da oração. Os nossos joelhos estão prostrados diante de Ti. Estamos Te invocando, Te buscando, Te clamando. Nesses dias desse mês, temos vivido e desfrutado, Senhor, de bênçãos maravilhosas no nosso meio. Uma ação poderosa do Teu Espírito, ó Pai. E eu tenho certeza que coisas maiores acontecerão através desse propósito que nós estamos colocando diante de Ti. Eu quero, no nome de Jesus, nessa terça-feira, interceder pelas nossas congregações e os seus pastores. Ali em Pirapozinho, o pastor Valmir. Em Badia, o presbítero Gustavo. Sê com os seus filhos, ó Pai, a qual estão na frente dessas igrejas, a sua família, a sua casa. Supre as necessidades deles, ó querido Deus. Dê a Tua provisão, que Tu possa, Senhor, suprir todas as coisas. Abençoa os nossos trabalhos aqui em São José do Rio Preto. Pastor Paulo Henrique ali no Eldorado, Pastor Luiz no Jardim Arroio, Presbítero Maicon no São Pedro. Abençoa o Presbítero Anderson ali no Zé Menino.
Abençoa a minha vida aqui na igreja sede. Senhor, cuida da nossa família, cuida, Senhor, das nossas vidas. Supre as nossas necessidades, ó Pai. Nos toma pelas tuas mãos. Nos dê a graça, sabedoria, discernimento. Que nós possamos, Senhor, desfrutar de momentos ímpar através da ação do Teu Espírito Santo. Que haja salvação, Senhor, nas nossas igrejas, libertações, maravilhas e prodígios, ó Deus. O corpo de obreiro do ministério, a liderança de departamentos. Ó Deus, eu quero te pedir pelos cooperadores. Querido Deus, que o Senhor possa estar levantando homens e mulheres, cheia da Tua autoridade e da Tua graça. Ó Deus, que cada reunião nossa, que cada culto, possa ser algo, Senhor, diferente um após o outro. Aonde Tu és o Deus de coisas novas, Tu és o Deus de renovo. Que Tu possa mover, ó Pai, poderosamente no nosso meio. Aos meus irmãos que aqui estão com os joelhos dobrados, tome a cada um nas Tuas mãos, dando vitória. Tu conheces, Senhor, a luta, Tu conheces as aflições, Tu conheces as dores, Tu conheces as necessidades, Senhor. E eu sei, ó Pai, que o Senhor sabe fazer. E quando o Senhor faz, não deixa nada incompleto. Ajude cada um de nós, ó querido Deus. Que o Senhor possa continuar nos dirigindo, nos guiando. Que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em o nome de Jesus, é o que eu quero te pedir. Se coloque em pé, querido. Estende as suas mãos assim. Vamos orar. Oi, tia. Orar pela Ana Laura. É na sexta a cirurgia, né? É quinta. Então vamos orar pela Ana Laura hoje. Vamos ungir a vida dela. Vem aqui, filha. Vamos estar orando. Eu quero convidar aqui o presbítero Manuel para fazer essa imposição de mãos. Eu achava que a cirurgia era na sexta. É quinta. Vamos estar orando. Cadê o óleo, Claudemir? Que o Senhor possa abençoar a vida da Ana Laura, que vai estar fazendo uma cirurgia agora, quinta-feira, às 6 horas da manhã. Eu quero convidar o pastor Luiz para vir fazer esta oração e dar a bênção apostólica. Amado e eterno Deus, oramos pela Tua filha neste momento, Senhor, que estará na quinta-feira realizando uma cirurgia, Senhor. Mas nós pedimos neste momento que as Tuas mãos toquem sobre a Tua filha, que tudo que venha a ocorrer naquela cirurgia seja para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha usar os enfermeiros, médicos ali, Senhor, que estarão de plantão, e que as Tuas mãos estejam operando através das mãos dos médicos, Senhor. Entrega a bênção à Tua filha no nome de Jesus. Pai, abençoa os Teus filhos que vão retornar aos seus lares, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com todos